caríssimos irmãos e estimadas irmãs, que alegria nos encontramos aqui pelo canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui de Franca, São Paulo. E no nosso canal, todas as segundas-feiras, trazemos as reflexões sobre a vida, os temas espíritas, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pedimos aos amigos que ainda não são inscritos que se inscrevam. Aqueles que já são inscritos, que acionem os sininhos, que compartilhem com mais alguém que achem possam aproveitar a mensagem, tirar algum proveito dela e ao final nos dê o seu like, o seu gostei, se porventura acharem que o trabalho valeu a pena. Isso muito nos ajudará a fortalecer o canal e a continuar as nossas atividades aqui pelo canal do Seja. Sejam bem-vindos, portanto. Nosso assunto de hoje há tempos em que as almas são testadas. Fala sobre as ocorrências no ambiente do mundo e as ocorrências no ambiente íntimo de cada um. Há pouco tempo, conversando com um amigo, ele me disse assim: Leon, como é que você explica todos esses desarranjos que estão acontecendo no planeta, né? Aqui mesmo na cidade, em torno de nós, acontecimentos assim que a gente nunca viu, nunca imaginou, de repente são uma sucessão de tragédias, problemas, dramas, dificuldades. No mundo está ficando difícil, a gente não está tão seguro nem tão feliz. Falei, olha, há dois tipos de acontecimentos, aqueles que se passam no mundo e os que se passam dentro de nós, né? Até que ponto os acontecimentos do mundo refletem na nossa alma? Até que ponto somos capazes de compreender, de entender as demandas, os problemas de que nos queixamos em relação ao planeta, à cidade, enfim, ao comportamento humano e por aí afora, né? Então, no mundo, realmente, mudanças sempre ocorrerão. O mundo vive em permanente processo de mudança. Nada ficará igual de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Imagine então em várias décadas, alguns séculos, quanto de mudança nós vamos verificar no planeta. Já podemos testemunhar, aí com meia década de vida, nós já somos testemunhas de acontecimentos fantásticos, extraordinários. Já presenciamos guerras, já verificamos pandemia de grave extensão, já vivemos mudanças políticas das mais variadas naturezas, vimos também mudanças comportamentais, cada dia que passa se processando com maior velocidade. Então, isso tudo está acontecendo no mundo. Agora, uma pergunta que a gente se pode fazer: não temos controle do mundo, não podendo controlar esse lado exterior da vida, que vai nos surpreender, e às vezes de maneira dramática para uns, de maneira problemática para outros, e para alguns outros vai ser apenas um processo de mudança, mas de qualquer forma, se não podemos controlar esse processo de mudanças exteriores, o que é que está acontecendo no nosso mundo interior que pode estar em consonância com tais ou quais mudanças de natureza positiva ou de natureza negativa? O que é que está de ruim acontecendo dentro de nós? E o que de bom está sucedendo no nosso mundo interior? São perguntas que nos podemos fazer, né? Me lembrei aqui de uma palavra muito interessante, permitam-me fazer aqui uma rápida leitura: ataraxia, palavra pela qual Epícoro, filósofo grego do século III a.C., explicava a capacidade de se manter sereno e imperturbável ante os momentos de contratempos e de lutas por que passa a humanidade. Olha, interessantíssimo, vou ler novamente. Ataraxia é a palavra pela qual Epícoro, filósofo grego do século III a.C., explicava a capacidade de se manter sereno e imperturbável ante os momentos de contratempos e de lutas por que passa a humanidade. E dizia Epícoro ainda: o bem é fácil de ter e o mal não é difícil de suportar. É interessante como essa colocação de Epícoro
nos traz à baila exatamente a resposta do nosso amigo que preocupava com os acontecimentos do mundo e confessava estar visivelmente incomodado, no mínimo, perturbado, no máximo, com essas mudanças ou tais ou quais mudanças que não nos explicou. Mas nós vivemos no mesmo mundo e compreendemos as mesmas lutas, vivemos os mesmos problemas. O que ataca um, ataca milhões. O que prejudica um, prejudica milhões. Quando você procede de uma maneira que ajude o próximo, está ajudando milhões, porque aquele peso diminui sobre o ombro da sociedade como um todo. E quando a humanidade tem problema, todos temos problemas, porque somos a humanidade. Mas quando a humanidade se equilibra internamente, tem a tal da ataraxia, como diria o filósofo, nós conseguimos entender o que está acontecendo na sociedade. E bem não entendendo completamente, nós temos uma capacidade de resiliência, de suportar, de entender e ultrapassar certas dificuldades, certos problemas. As dificuldades podem ser sociais, abrangendo grande grupo da sociedade, como aconteceu recentemente com a pandemia. Podem ser problemas como a guerra na Europa, que põe uma sombra sobre a humanidade inteira. Mas há lutas internas, lutas pessoais, que nós precisamos também ter uma capacidade de resiliência, uma capacidade de suportar, uma capacidade de entender essas coisas. Então, nós estamos chegando num ponto em que todos os acontecimentos de fora precisam ser compreendidos, entendidos, para que eles não venham a tirar a nossa paz interior, para que ele não venha perturbar o nosso lar. Nesse momento, por exemplo, estamos diante de disputa política, verificamos como as pessoas altercam, a gente ficando de mal um com o outro por conta de religião, política, futebol, há conflitos familiares, há conflitos entre amigos. Quer dizer, essas coisas lá de fora, quaisquer que sejam elas, em que estágio estejam, não importa, elas não podem refletir na nossa economia doméstica, na nossa economia pessoal, naquilo que é a nossa emoção, naquilo que é o nosso pensamento. Ela há de ser questionada, analisada, avaliada, mas não deve servir de motivo a contendas, separações, discórdias, ou às vezes inimizades intransponíveis, ou em questões que terminam desaguando em violência. Não interessa para a nossa paz que o conflito de fora penetre a nossa intimidade. Então nós temos a necessidade de manter a nossa casa, residência, a salvo, através da oração, do bom entendimento, da conversa salutar, da boa conversação, da amizade, do respeito, da solidariedade, do compartilhamento das coisas boas. E o cuidado de vigiar para que esses assuntos estranhos não venham a atrapalhar a nossa convivência ou atrapalhar a nossa sustentação espiritual. Temos que também colocar no nosso coração, tanto quanto na nossa mente, a ideia de que se as coisas não servem para nos emanciparem, para nos tornarem melhores, deveremos, tanto quanto possível, deixá-las de lado, não absorvê-las, não praticá-las. Mas se elas podem nos ajudar a levar paz para os outros e trazer paz para o nosso coração, que então nós cuidemos disso. A questão é saber em que momento, em que intensidade, de que maneira, de que forma praticar esse tipo de coisa. Então, nós nos recordamos aqui de alguns conceitos que nos pareceram muito interessantes, né? Nesses tempos em que as almas são testadas, e me permitam ler aqui, né? Diziam os gregos antigos: não façais ao próximo o que não desejarias receber deles. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si.
doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o seu próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. E ensinou Jesus, finalmente sintetizando todos esses conselhos sábios, ensinou-nos Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Emmanuel, benfeitor espiritual através de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 41, ele nos recomenda: Jesus ensinou esses conceitos e exemplificou-os em plenitude. Então, nesses momentos em que as nossas almas estão sendo testadas pelos acontecimentos estranhos, inusitados, inesperados, alguns inexplicáveis para o momento, nós estamos sendo chamados por Jesus à prática dos ensinamentos do Evangelho. Esses ensinamentos que vão moldando o nosso caráter, moldando o nosso sentimento para a imortalidade, para a vida ampla e plena com o próprio Cristo, mesmo depois que nós não estivermos mais aqui na Terra. Há, sobretudo, muito reflexo da Terra na vida espiritual de quem já partiu. Muitos deles relatam os problemas que o apego às coisas materiais produziram, perturbando a paz do além-túmulo. Quantos outros levaram para o além querelas, pendências, suscetíveis de serem reparadas depois dolorosamente, ou em regime de dificuldade, ou em inesperadas provações. Então, mas quando nós transportamos o amor, quando nós praticamos o amor, nós chegamos a um estágio espiritual interessante. Dizia um pensador, né? As pessoas que amam muito, elas podem morrer de idade, mas morrem sempre jovens, porque o coração delas se renova na experiência do amor, na vivência do amor, apesar de tudo que esteja acontecendo em derredor. Então, quando Epícoro nos fala que a ataraxia é essa capacidade de se manter sereno e calmo, tranquilo, seguro quanto possível possa ser, nas horas de perturbações e lutas e dificuldades na vida humana, para a humanidade ou para cada um individualmente, que essa ataraxia, essa capacidade precisa ser adquirida. Foi por isso que Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar tanto com a vida exterior, o que comer, o que vestir, o que vai ser amanhã, né? Porque cada dia basta as suas aflições, ao dia basta as suas lutas, dizia Jesus. E Deus não diríamos assim, indiferente aos dramas, às dificuldades, tanto da humanidade quanto dos indivíduos. Deus é um Pai amoroso, justo, bom, em grau supremo. Por isso, nós devemos confiar na sua misericórdia e na sua bondade. Pode haver uma confusão momentânea, uma confusão temporal aqui na Terra? Pode, perfeitamente. Pode ser que a nossa vida esteja sendo abalada por provações familiares, pessoais e financeiras, sociais, mas Deus não está indiferente a isso. No momento oportuno, as soluções aparecerão. Fôssemos contabilizar quantos momentos da vida nós achávamos que não íamos superar e superamos. Quantas lutas já travamos e ganhamos. Algumas até já nos esquecemos, porque nos tornamos capazes de superar desafios, dificuldades e problemas. Mas é preciso adquirir essa capacidade de entender que se não gostamos de determinados quadros, experiências e vivências ou acontecimentos da sociedade, também a sociedade não há de gostar se formos nós a contribuirmos para que esse ambiente se desande. Então, na confiança em Deus, né? Nessa certeza que nós temos de que Deus é um Pai amoroso e justo, e de que Jesus permanece no leme dos destinos da humanidade, nós encontramos razão para ter confiança em Deus e não deixar que as coisas de fora abalem o nosso mundo de dentro, e nem permitir que as nossas coisas de dentro venham a pesar sobre o mundo de fora,
negativamente. Pedimos a Deus que abençoe a todos os irmãos e amigos que estão nos ouvindo, todas as nossas irmãs que lutam, que batalham, todos os que estão vivendo dramas e dificuldades momentâneas e todos aqueles que estão buscando a espiritualidade para tentar entender o drama de fora e consolidar a paz no mundo interior. Que Deus, o nosso Pai amantíssimo, nos abençoe a todos, nos dê muita paz, faça com que a felicidade, a paz, a alegria, a harmonia retorne aos corações que ainda estejam conturbados e para que aumente a alegria, a paz e a felicidade nos corações que já convivem com Ele, que já convivem com o Criador, nosso Pai amantíssimo, o Deus amoroso e justo, que todos nós amamos. Então, desejamos aqui muita paz a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.